E aí, pessoal, estamos de volta com o penúltimo filo, o filo dos equinodermos. Muito bem. E o que isso significa? Equino quer dizer espinho, dermo, pele. São os animais que apresentam espinho na pele. Eu sei que com certeza absoluta você lembrou deste carinha aí. Pois bem, o ouriço do mar é o mais famoso deles, certo? Escolhi um ouriço bem bonito para que vocês possam ver ele em atuação. Legal? Bom, a gente, como sempre, quando trabalha com os filos, a gente vai organizando de uma maneira que seja fácil para você criar um mapa mental. Beleza? Vamos lá, então, seguindo aquela sequência que eu já estou fazendo há um tempão. Características gerais. Eles são heterozoários. O que significa isso? Que tem sistema digestório. Do tipo completo, boca e ânus. Quero chamar a atenção de vocês para a ideia da boca. É muito comum que vocês ouçam falar em lanterna de Aristóteles. Lanterna de Aristóteles é o nome dado à boca de alguns equinodermos. São bocas grandes, com 5 dentes calcários pontiagudos. Mas o interessante é que a gente vê essa boca na bolacha do mar e no ouriço do mar, que são animais herbívoros. Aliás, estou falando tanto da lanterna de Aristóteles, é mais fácil conferir. Olha para ela aí. Beleza, viu? 5 dentes bem pontiagudos, né? Lembre que esses animais, apesar de ter esses dentes ferozes, eles são herbívoros, se alimentam de algas. Legal? Então fique atento a esse nomezinho lanterna de Aristóteles. Obviamente que você deve estar pensando que chama-se Aristóteles, porque sim, foi descrito por esse camarada há muito tempo atrás. E vamos lá, continuando. Neuromiários, eles apresentam o quê? Tecido nervoso, sistema nervoso. Regra, hiponeuro. Eu já usei um monte essa expressão aqui com vocês. Epineuro. Pois é, alguns poucos representantes podem apresentar o sistema nervoso dorsal. Como é uma coisa muito atípica, e neste filo eu tenho pouco para dizer para vocês, sim, isso aqui pode pegar você no vestibular. Via de regra, o grupo é hiponeuro, sistema nervoso ventral. Olha só que interessante, a gente vai encontrar um anel nervoso em volta da boca, beleza? Ramificando para os braços. Aí vem uma coisa que eu gosto de chamar a atenção de vocês. Olha só, estamos falando dos equinodermos. Está super próximo da gente, nós, os cordados. Mas mesmo assim, no desenho do Bob Esponja, o Patrick é tido como bobão, não é mesmo? E por que o Patrick é tido como bobão? Porque ele não tem gânglios nervosos. Ele só tem nervos, raios e esse anel nervoso em volta da boca. Entre aspas, ele não pensa. Mas cuidado, o Bob Esponja, que é uma esponja, nem neurônio tem. Beleza? Então, anel nervoso. São triblásticos, que significa dizer que apresentam endoderma, mesoderma e ectoderma. Gente, já falei isso mais de 6 vezes para vocês. Celomados, animais que apresentam celoma. Venho repetindo, essas expressões se tornam repetitivas. Por quê? Porque vocês já viram desde os primeiros filos. E por último, algo novo, eles são deuterostômios. Ser deuterostômio significa que o ânus se forma primeiro que a boca. Detalhe, percebam que é esta característica que aproxima os equinodermos do nosso filo, pois só existem 2 deuterostômios, os cordados, nós e eles, as estrelas do mar. Beleza? Valeu! Pegadinha boa de vestibular, hein? Fique atento a isso. Voltando. Simetria. Lembra o que é simetria? Porções parecidas. É o único filo em que o mesmo animal pode ter as 2 simetrias. Como? Quando larva, eles podem apresentar a simetria bilateral, lado direito similar ao lado esquerdo. Porém, quando adultos, uma estrela do mar, um ouriço do mar, uma bolacha do mar, eles com certeza terão simetria radial. O que isso traz de malefício? Ter simetria radial é um problema. Por quê? O animal tem problema de locomoção e a gente não percebe uma cefalização. Você nunca viu um ouriço correndo na beira da praia. E não vai ver mesmo. Por quê? Porque essa simetria impede esse deslocamento. Eles são animais do fundo do mar, com locomoção bem lerda, bem devagarinho. Tudo bem? Beleza. Olha só que importante, já puxando o assunto para vocês. Presença de larvas. Falei que a simetria bilateral
legal? Na larva. Olha só que legal. Se tem larva, olha quanta informação eu tiro daqui. A fecundação deles é externa, fora do corpo materno. O desenvolvimento é indireto, até mesmo porque é a larva. E os equinodermos, via de regra, são animais dioicos. Olha a dica. Di2. Oico vem de casa. Lembra da oca, beleza? Então eu tenho duas casas. A casa masculina e a casa feminina. Nesse caso eu vou ter animal macho e animal fêmea. Os alunos tendem a confundir dioico com monóico. Monóico quer dizer uma casa que abriga os dois sexos. Quem é monóico é hermafrodita. Minhoca, por exemplo, caracol, por exemplo, nós somos dioicos. Beleza? Legal. Sistema ambulacrário. Atenção para isso aqui. Somente neste filo aparece o tal sistema ambulacrário. O que é esse sistema ambulacrário? É um monte de canais que nós vamos encontrar dentro do corpo desse animal, por onde circula água, similar à água do mar. Atenção, um sistema de canais por onde circula água, e esse sistema fará basicamente todas essas funções que vocês estão vendo aqui. Legal? Legal. Olha só, dica boa. O início, por onde essa água entra? Essa água entra pela placa madrepórita. Fica difícil de explicar, não fica? Vou fazer o seguinte, vou mostrar. Olha a placa madrepórita aí. Ah, viu, né? Um buraquinho do lado da boca, é isso aí. E o fim, nos pés ambulacrários, que inclusive é por onde esse animal vai andar. Tá difícil de entender? Olha o pé ambulacrário aí. Legal, né? Observe que esse sistema ele faz a respiração, a excreção, a circulação, a locomoção, inclusive a percepção. Por quê? Porque esses animais, por incrível que pareça, têm sistema nervoso. E eles percebem o que está acontecendo à volta deles. Legal? Legal. Quero lembrar uma coisa. São todos marinhos. Não existe representante de água doce. Que dica que eu dou? Acidente Mariana, acidente Brumadinho. A gente sabe que aquele monte de rejeito de mineração foi parar onde? No Rio. Legal? E aí? E aí que alguém maldoso pode colocar no vestibular que os equinodermos do Rio Doce sofreram com o rompimento das barragens, uma vez que houve deposição de lama. Eles sofreriam se eles estivessem ali, mas ali não tem equinodermo. Lá na foz do rio, sim, foi um problema, mas aí eu estou falando do mar. Legal? Legal. Betônicos estão no fundo, tranquilo? Tem uma característica que eu deixei inclusive para escrever, de tão importante que ela é. Acompanha comigo. Legal. Escrevi. Endoesqueleto calcário. Quando você passa numa loja de souvenir, você costuma ver uma estrela e você vê o esqueleto dela e a gente tem a sensação que aquilo ali é o bicho, aquilo ali é o esqueleto dela e aquele esqueleto é interno, igual o nosso. Quando o animal está vivo, ele é muito bonito, radiante, vibrante, colorido, como esse aqui. Agora, quando ele está morto, você só vê o esqueleto dele, como isso aqui. Vira a diferença? Normalmente nas lojas vocês encontram quem? O esqueleto. Aquele esqueleto é interno. E como isso muitas vezes passa batido pelos alunos, o vestibular vai dizer que esses animais apresentam exoesqueleto calcário. Falso. Endoesqueleto com crescimento, hein? Vai crescendo junto com o animal. Beleza? Tranquilinho, né? Bom, galera, eu vou apagar o quadro, é rapidinho, mas eu já volto. Vou colocar agora a classificação dos equinodermos para fechar essa aula. Olha só, essa aqui não vai passar de 16 minutos. Não sai daí. Já falei eu aqui de volta. Muito bem, não falei que eu ia voltar com os exemplos. Olha só que maravilha. Professor, tem algo me chamando a atenção, professor. Estrela do mar, lírio do mar, serpente do mar, pepino do mar, bolacha do mar. Eu não falei para ti que era tudo marinho? Então agora você não esquece mais isso. Vamos lá então para a gente entender quem são esses caras. Eu tenho 5, eu disse 5, eu disse 5, eu disse 5 classes. E são eles: asteroide, crinoide, equinoide, holoturoide e ofiuroide. Vamos ver cada um deles, um representante
e você vai ver uma imagem de cada um para você nunca mais esquecer. Beleza? Lembre-se, são todos marinhos. Muito bem. Asteroide, dica, lembra de asteroide, estrela do mar. O que eu tenho para falar sobre a estrela do mar? Primeiro, eu quero que você veja uma estrela do mar. Viu a estrela do mar? Bonita, né? Olha só que interessante. Eles são todos carnívoros. Legal? Professor, eu não sabia disso. E uma coisa interessante é que eles se alimentam basicamente de mariscos, ostras e vieiras. E aí o que acontece? Imagine só um marisco extremamente fechado. Beleza? É muito difícil para uma estrela do mar abrir a casca de um marisco. E aí o que acontece? Olha como ela é esperta. Ela consegue abrir com os pés ambulacrários um pouquinho e ela joga o estômago dela dentro da coxa. O marisco nem sabe o que está acontecendo, ele está sendo digerido dentro da concha de proteção dele. Esse bichinho é bem espertinho. Olha só que interessante, no passado, os criadores desses de marisco, ostras e vieiras, não sabiam como eliminar esse bicho, porque faltaram a aula de biologia, e aí com raiva o que eles faziam? Pegava a estrela do mar e falava, sua bobinha, picava a estrela do mar e jogava no mar. Isso fazia com que ela se reproduzisse, porque as estrelas do mar conseguem se reproduzir por laceração e regeneração. Valendo? Toda vez que você quebrar uma estrela do mar, ela vai se multiplicar. Tá valendo a dica. Bom, crinoide. Crinoide lembra crina de cavalo. E o interessante é que esse bicho aqui, lírio do mar, parece muito uma flor. Eles são sésseis, eles praticamente ficam grudados o tempo todo. E eles parecem muito uma planta mesmo. Tem gente até que pensa que é alga quando vê imagens do Globo Repórter e por aí vai. Não é, aquilo ali é um animal e está próximo da gente. Olha o lírio do mar aí. Bonitinho ele, né? Perceberam que ele é bem interessante, bem bonito, legal. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que os crinoides, os lírios do mar, eles possuem a boca ao lado do ânus. É uma característica deles. O legal aqui, vocês estão percebendo, que eu estou chamando a atenção para detalhes. É porque esse filo é pequeno, eu tenho pouco para falar desse filo. Então, se um vestibular cobrar esse filo, ele com certeza vai enfatizar a história do endoesqueleto, a história do espinho na pele, a história da deuterostomia e o sistema ambulacrário. Se ele não pegar um desses 4 pontos, ele vai em cima dessas características exclusivas. Aí se torna um filo chatinho de acertar, porque ele é simples, ele é facinho, porém as questões em cima desse filo são questões difíceis. Beleza? Então aqui o lírio do mar. Beleza. Ophiuroida. Aqui é o grupo das serpentes do mar. Só cuide que não estamos falando da serpente cobra, réptil. Estamos falando da serpente equinoderma. Lembra uma estrela do mar, mas não é uma estrela do mar. Inclusive esse grupo em especial nem ânus tem. Qual é a diferença? Ele tem um disco central bem marcado, com braços finos e alongados. Quando ele anda no fundo do mar, ele anda serpenteando. Daí o nome serpente do mar. Ficou difícil de entender? Ficou, né? Mas se você ver, é mais fácil. Olha a serpente aí. Já viram essa imagem antes, né? Parabéns, estou apresentando a serpente do mar para vocês. Equinoide. Olha bem, lembra de equinodermo que significava espinho? O que é equinoide? Equinoide é o grupo daqueles que apresentam muitos espinhos. E aí o destaque eu dou para o ouriço do mar e para a bolacha do mar. Professor, que tanto ouriço do mar você fala? Porque tem o ouriço porco-espinho e ainda tem o ouriço da castanheira. Então tem que ficar atento com isso. Ouriço do mar é equinodermo. Detalhe, lembra da história da boca exclusiva desse grupo? E interessante lembrar que eles são herbívoros. Bolacha do mar. Quem vai para a Praia da Pinheira, Garopaba, costuma encontrar bastante esses animais. Pisa e ele fica ali quietinho, você nem pensa que é animal, você acha que é uma rocha no fundo do mar e na verdade é um animal. Holoturoide. Esse eu deixei por último porque eu amo esse cara. Esse cara é o grupo dos pepinos do mar. Olha que interessante, ele parece um pepino. Olhem para ele aí, viu? Parece, né? Pepino em conserva. Ele tem tamanho variado, inclusive pode ser maior do que isso aqui. Mas uma característica é muito legal no pepino do mar. É o fato deles conseguirem fazer uma coisa chamada de esvisceração.
Dica: não procure no Google a palavra esvisceração sozinha, porque isso quer dizer colocar vísceras para fora. Mas se você colocar esvisceração dos equinodermos, vai aparecer uma imagem que eu quero, que é ele colocar as suas tripas para fora, e ele usa essa estratégia, sabe para quê? Para distrair o predador. Então o tubarão que vem predar ele joga as suas tripas para fora, o predador come as suas tripas e enquanto isso ele dá um pé. Lembrem-se, ele não tem uma locomoção muito precisa. Em alguns casos de pepinos do mar, a gente tem também esse intestino deles pode apresentar uma substância pegajosa e venenosa. Então, quando ele se sente ameaçado por um peixe, ele joga esse intestino como se fosse um vermezinho que fica assim no mar, e o peixe fica atraído para aquilo ali, tipo, comida. Morreu. E detalhe, ele só faz isso porque eles têm a capacidade de regeneração. Tudo bem? Galera, este foi o grupo dos equinodermos, características fisiológicas, características embrionárias e aqui a classificação. Muito obrigado e espero vocês no próximo e último filo, o filo dos cordados. Somos nós. Beijos, fui, valeu, bye bye.